Fala galera, mais um primeiro stint começando e nesse primeiro stint especial, semana de Fórmula 1, semana de GP São Paulo, semana que além de Fórmula 1 Interlagos tem outros dois campeonatos nacionais super importantes em fase de decisão, grande final ali da Porsche Cup Sprint e outro que é uma categoria que quando tem Fórmula 1 Interlagos tá junto como basicamente como uma oportunidade de ver de perto aonde esses pilotos querem chegar. Tô falando da Porsche Cup, como eu falei, e também da Fórmula 4 que vai estar esse final de semana, esses dois eventos, como eventos de abertura aí do GP São Paulo de Fórmula 1. E para falar sobre isso, eu tô aqui com dois convidados, um nosso piloto da Blau Motorsport, que vai estar também acelerando nesse final de semana lá em Interlagos com a Fórmula 4, que é o Pietro Mesquita. Bem-vindo de novo, né, Pietro? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Pietro Mesquita, tenho 16 anos, corro pela Blau, e esse ano eu tô na Fórmula 4, e é isso, vou estar acelerando esse final de semana na etapa da Fórmula 1, tô super ansioso, mas tô tentando me manter calmo. Conhece Interlagos já bem, né? Porque conheço, ano passado de Delta eu fiz, acho que das 10 etapas foram 9 lá, então eu conheço bastante a pista, é uma pista onde eu me adaptei rápido e por isso tô bem confiante. E Danilo Dirani, que esse final de semana não vai estar correndo em Interlagos, né? Mas vai estar com uma jornada tripla. Danilo Dirani, que é campeão brasileiro de kart. Eu quero que você, primeiro, a sua carreira no kart, né? Dá uma explicação. Quantos títulos aí na Fórmula 3 Sul-Americana? E o kart, quantas vezes campeão de kart? Fala, Bruno. Boa tarde a todos. Cara, do kart, ano que vem eu vou fazer 35 anos que eu tô envolvido com corrida, né? Então no kart, eu tô até hoje, eu corro nos campeonatos de shifter. Então eu tenho 34 títulos no kart. Isso incluindo desde os campeonatos regionais até brasileiro, pan-americano, sul-americano. E o título da Fórmula 3 Sul-Americana também em 2003. E título da GT4 foi em 2023 também. E da Porsche Endurance, né, na categoria Challenge. Eu fui bicampeão, eu não lembro agora o primeiro ano, mas o segundo ano foi 2023 também com o Rally Brasil. Tem uma lista extensa de título e uma carreira extensa também em vários tipos de carro. Hoje tá lá na Copa Truck. Mas também fora do Brasil, chegou a piloto de testes lá na Fórmula 1, inclusive, sim, né? É isso aí. Vamos falar um pouco bastante disso aqui, porque estamos com duas gerações de pilotos um que fez história, bateu na porta da Fórmula 1 e andou de tudo quanto é tipo de carro que a gente puder imaginar. E o Pietro que sonha em fazer o que o Danilo fez, né, de certa forma. É um sonho, a gente sempre tenta o máximo alcançar a Fórmula 1, lógico, a gente sabe que é uma categoria que tanto é que só tem 20 pilotos, a gente sabe que é muito, muito difícil, mas eu acho que não custa sonhar e a gente tem que sempre tentar, porque mesmo que não chegue na Fórmula 1, abre muita porta pra gente no caminho. Eu acho que é isso. O que você acha? Hoje a gente tem, desde aí, quando começou a Fórmula 4 no Brasil, me fugiu 2022 foi a primeira temporada, né? A gente não tinha no Brasil um espaço, existia uma lacuna no Brasil, do piloto que saía do kart e que queria começar a dar os primeiros passos para a Fórmula 1. Tinha que ir imediatamente lá para fora, ou buscar Eurofórmula, Freca, alguma coisa. Sim. Logo de cara, que num orçamento já mais caro, né? A Fórmula 4 acabou surgindo em 2023 e virou esse primeiro passo. Como é que você enxerga essa Fórmula 4 brasileira? Você acha hoje que alguns pilotos que estão lá, de fato, terão potencial para chegar em Fórmula 1? Eu acho que sim, Bruno, né? Realmente, eu fui campeão aqui da Fórmula 3 Sul-Americana em 2003. E eu acho que a Fórmula 3 foi até, se eu não me engano, né, de uma forma bem competitiva até 2009, 2010, depois de uma decaidinha, tanto que hoje a Fórmula 3 Sul-Americana não tem aqui no Brasil, na América do Sul mais. Tem os carros aqui, né, que o pessoal aluga para treinos, mas, né, a Renault também que tinha nessa época aí até 2010 e acabou, né? Então ficou uma lacuna ali de kart, não tem nada no Brasil, então o pessoal acabou meio que migrando para carro de turismo e aí para carro de Fórmula realmente ficou esse espaço vazio que em 2022, né, vindo a Fórmula 4 para cá, que eu acho que foi, né, uma baita sacada, até pelo carro ser igual ao carro que anda lá fora, né? Então o Pietro amanhã vai fazer um teste lá na Itália, na Inglaterra, na Espanha, é o mesmo carro. Talvez o que muda alguma coisa é um pouco de acerto, que aqui tem uma limitação a mais. Composto de pneu. Composto de pneu, um usa Hankook, outro Pirelli, enfim, mas o carro em si é o mesmo. Ele vai sentar, ele vai se sentir em casa, é o mesmo botão, onde muda o balanço de freio. Então, realmente, isso é muito importante para o piloto quando faz a transição para a Europa, né? Ou até mesmo nos Estados Unidos. É o chassi Tatus, né? Então, eles têm ligação ali com os Estados Unidos, com a Europa, até com a Ásia. Então, acaba sendo a mesma família de carros ali para esse primeiro passo pós-kart, né?
Uhum. Na tua época não existia isso. Na tua época você pulou direto do kart pro Fórmula 3 Sul-Americana e foi campeão na Fórmula 3 Sul-Americana, né? Isso. Me conta um pouco dessa tua conquista, dessa tua primeira conquista que te abriu as portas pra você chegar na trave da Fórmula 1. Foi o que o Pedro falou, né? A gente tem que ir indo, né, cara? A gente começa, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu sempre fui indo de acordo com os resultados, né? Não tinha, né? Meu pai sempre me apoiou imensamente, eu e meu irmão, que inclusive eu acho que hoje, né, cada ano que passa eu vejo como ele foi guerreiro, né, de colocar eu e o Denis dentro desse mundo de corrida, além de colocar dentro desse mundo de corrida, desempenhar, e além de desempenhar, você se manter dentro, né? Então são... Custa caro e eram 2, né? Exatamente, 2, né? Então meu pai, poxa, pra mim é um super exemplo, né? O cara tem 75 anos, ano que vem ele faz 60 anos que tem oficina, todo dia ele acorda, cruza a cidade, vai lá na Vila Maria, tem a oficina dele, faz o corre, né? Vai atrás, então é um super exemplo pra nós. Então, né, ele colocar 2 caras dentro, né? Os 2 filhos dele dentro do mundo de corrida e poder desempenhar, realmente, cara, né? E nessa época, foi bem na minha transição do kart, foi 99 para 2000 que eu venci a seletiva de kart da Petrobras. Uhum. Eu tinha 15 anos, e aí no ano seguinte eu fui, né? O prêmio era, na época, correr de Fórmula Rio, que era Fórmula Ford. E ainda tinha Fórmula Ford, um resquício de Fórmula Ford. Fórmula Ford. Exatamente. Dizer, né? Era um carrinho bem legal, então para dar um primeiro passo, era tipo um Fórmula 4 da época, mais simples, né, óbvio, menos tecnológico do que um Fórmula 4 hoje, isso, pô, 25 anos, quase 25 anos atrás, e foi meu primeiro passo no Fórmula, foi esse Fórmula Rio, Fórmula Ford, na época, e depois eu fui para a Fórmula 3 Sul-Americana, aqui na equipe do Cesário, foi onde eu fui campeão, e que nessa época realmente foi muito bom, porque eu usava os carros da Lara aqui no Brasil, que eram os mesmos carros que eu usava na Inglaterra, eu fiz o passo para 2004, resumindo a história longa aí, para correr de Fórmula 3 na Inglaterra, que era, na verdade, a principal vitrine, né? Sim. Você voltar aí 20 anos, o Fórmula 3 inglês era a principal vitrine, né? Não tinha Fórmula 3, tinha Fórmula 3000, mas estava em decadência ali, começando a GP2, então, mas o Fórmula 3 inglês era a principal vitrine, então fui para lá, e era o mesmo carro que eu usava aqui, né? Alguma geração anterior, mas era basicamente o mesmo carro, que foi muito bom para eu fazer essa transição, né? Na Fórmula... Aí você é campeão da Fórmula 3 Sul-Americana, vai pra Fórmula 3 inglesa. Que você encontrou? Como é que foi seu primeiro contato na Fórmula 3 inglesa? Quem tava lá no grid? Me conta um pouco desse teu segundo passo. Porque você sai daqui como uma revelação. Sim. Era o piloto de revelação da época. Era o grande nome pra, né, chegar na Fórmula 1. Você e teu irmão, eram os nomes que estavam surgindo do kart ali. Como é que foi chegar na Inglaterra nesse contexto? Nessa época, é a geração que tá hoje. O Alonso tava chegando na Fórmula 1 ali, se eu não me engano, era o primeiro ano de Fórmula 1 dele, era um pouquinho mais velho que eu. Peguei o Hamilton, né, no segundo ano, eu no meu segundo ano de Fórmula 3 lá fora, era o primeiro ano de Fórmula 3 dele. Ele foi para um Fórmula 3 europeu, que tava recomeçando também. E tinham corridas que corriam juntos, né? O inglês com o europeu, fazia tipo uma Copa do Mundo. Então peguei o Hamilton, peguei o Rosberg, peguei o Prema, peguei alguns caras que estão hoje, né, que correm de DTM. Cara, na minha cabeça vem eles assim de primeira, mas corri junto com o Álvaro Parente, que era piloto McLaren até pouco tempo atrás. Português. Português, exatamente. Então era uma safra boa ali, forte, né? Dos brasileiros era o de Graça, né? Eu corri com ele aqui de Fórmula 3 Sul-Americana, depois a gente se encontrou na Inglaterra, o Nelsinho também. E essa foi e aí, de 2004 para 2005, a BAR Honda fez uma seletiva de pilotos, né? Eram 15 pilotos, desses 15, 3 eles iam apoiar, não financeiramente, mas como estrutura, com nome, para poder apoiar e ser, né? Tinham já pilotos da Red Bull, tinha pilotos da Ferrari, tinham pilotos da Toyota já, né? Era o início dessas escolas, dessas academies, né? Que se Exatamente. Hoje, né? Era o princípio disso. Então não tinha um apoio financeiro, você não era um piloto oficial daquela equipe, piloto de teste oficial, mas você era um dos jovens talentos, né? Perfeito. E aí tinha o Hamilton fez o teste, apesar dele já ser piloto Mercedes, o Rosberg, o Prema que foi anos, né, piloto Mercedes também, o Nelsinho participou, e eles escolheram 3 pilotos, o Adam Carroll, o Alan van der Merwe e eu. Né, eles eram um pouco mais velhos que eu, eram pilotos que tinham sido campeões de Fórmula 3 inglesa, e eles deram todo o suporte, eles chegaram a testar o carro da BR Honda, e 2 anos depois, a Honda comprou a parte que era da BR, e a Honda não tinha, nesse momento, a intenção de continuar com os jovens pilotos, então acabou que eu não cheguei a testar o carro, mas eu participava de desenvolvimento na fábrica, ia ver os caras treinarem em Silverstone, em Barcelona, em Jerez, foi algumas vezes.
participei, né? Então, assim, eu vi o carro sendo passado no túnel de vento, assim, coisas que você vai vendo que você vai aprendendo. Quando você é jovem, é muito bacana você ver, né, todo aquele trabalho que eles fazem. Então, isso tá comigo até hoje, né? Por esse lado foi muito bacana, por outro lado não foi tanto porque eu acabei não andando no carro e a BR Honda acabou virando Honda, que acabou virando Brown, que virou Mercedes. Exato. Então, é a mesma sede, de vez em quando eu passo lá, é a mesma sede, né? São algumas pessoas ainda estão lá, resquício ali dessa época. Então é bacana de ver que, enfim, eu não consegui estar lá, mas, né, que Mas eu fez parte da tua história, fez né? parte da minha história, exatamente. Quando você escuta ele contando tudo isso daqui, o que passa pela sua cabeça? Então, dá pra perceber que é um caminho muito longo. Cara, que ele fez muita coisa, assim, na carreira dele, que dá uma noção que eu só tô no começo, que tem muita coisa pela frente. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que eu vou viver, que não tem como eu descrever como é que vai ser, nem pensar como que vai ser. É o que eu falei, eu sempre tô focando no melhor e no topo, e vai abrir portas no caminho, tem várias categorias. Hoje não tem mais algumas categorias que ele falou, mas tem a Eurocup, tem a Freca, tem aquela... Como que chama? É a Fórmula 3 que o Fefo tava andando, você sabe? Euroopen, Eurofórmula, né? Eurofórmula, Eurofórmula, tem F3 FIA, F2, tem a Indy Next, tem muita categoria, então... Assim, eu sempre foco no melhor e no objetivo, mas eu sei que tem vários caminhos para ir, então não adianta ficar desesperado para querer e não pensar sempre nas outras opções. Os caminhos mudaram, né? Sim, a gente falou aqui de GP2 é uma categoria que existe mais, hoje seria a Fórmula 2, a gente falou da Fórmula 3 inglesa, que hoje já não é mais a principal, tem a Fórmula 3 que corre junto com a Fórmula 1, que é a principal vitrine. Os caminhos mudam, mas o objetivo acaba sendo o mesmo, e o que você vive ali nessa interface é o mesmo, né? De você... Não importa em que categoria você vai estar o mais próximo possível do sonho da Fórmula 1. Exato. Convivendo com as pessoas que vão chegar, com as equipes que vão chegar, com os pilotos que vão chegar. Sim. Hoje, pra você, quando você escuta ele falando isso, ele viveu o sonho que você gostaria de viver? Eu acho que sim, mas ainda meu sonho é na Fórmula 1, mas assim, o caminho que ele fez de andar de Fórmula 3, pra mim também é uma meta que eu tenho. Então eu acho que ele fez uma parte do meu sonho, mas ainda meu sonho é estar na Fórmula 1, que é muito difícil, a gente sabe que... É dar o passo que é aonde ele bateu na trave, né? Então, mas eu acho que assim, infelizmente o automobilismo é um esporte que não é só a gente, demanda a janela e o dinheiro. Então, a gente pode ser o mais dedicado possível, ter o talento, mas se a gente não tem a oportunidade e o dinheiro, infelizmente a gente, nessa última janela, que é de pular da F2 ou da F3 para F1, a gente não consegue. Então, eu acho isso muito legal, até que ele falou que ele correu de F3, eu quero ser campeão também. Você correu da F3 sul-americana, é isso? Isso, e depois fui pra Fórmula 3 inglesa. Aí você foi... Que posição você acabou no Fórmula 3 inglesa? Acabei em quarto, os 2 anos, Foram 2 anos. 2 anos, primeiro ano você acabou em quarto? Foi quarto, Caramba. Mas é exatamente isso que você falou, você ter a janela. Eu acho que na minha época... eu tava na minha época, era minha idade, né, era um pouco mais, eu era um pouco mais velho, eu tinha 21, eu não era igual, né, hoje que é 16, o cara tá com 16, 17, já tá na porta lá. Eu tinha 21, que era a minha época, né, o Nelson era um pouquinho mais novo, ele é um pouquinho mais novo, ele tinha 21, ele tinha 19, mais ou menos. E, bom, a minha geração era, né, de brasileiros, então já tava na Fórmula 1 Rubinho, no seu auge, o Massa no seu auge, um Piquet chegando, o Bruno Senna ali também, né, o Lucas de Graça, que sempre teve um apoio muito, muito bom, assim, ele tinha uma estrutura muito boa, né, financeira e de estrutura mesmo, de poder conhecer, colocar nos melhores lugares, e então eram 6 brasileiros chegando em 20 carros, assim, eu tava num time errado, então a janela era errada, né, eu era um carinha ali que tinha, né, E era uma coisa que você não tinha nada que você pudesse fazer a respeito. Você podia ter ganhado todos os campeonatos que você tivesse disputado até ali. Você ia chegar naquela mesma janela do mesmo jeito. Ia chegar naquela janela, ia chegar lá, dar de cara com a parede, porque não ia ter jeito, né? Já não tinham 2 na Fórmula 1 já renomados, bem consolidados. Um Nelsinho, um Bruno chegando, que eram... Dois sobrenomes. Dois sobrenomes fortes, né? E bons, que, né, pilotos bons, enfim, não é que... pilotos bons, exato, o de Graça também. Então, assim, chegou num ponto que eu falei, cara... Vou ter que fazer outra coisa. Então, nesse momento que, né, o Pietro tá com uma mentalidade boa, assim, vamos tentar. Se não dá, cara, tem outros caminhos pra seguir. E é isso, ter cabeça aberta, né? A sua carreira mostra
a sua carreira e de outros vários pilotos que se consolidaram no Brasil depois, como o próprio Thiago Camilo, o Alan Kodair, Attila Abreu, Sim. enfim, vários caras, uma geração anterior à sua, né? É. Mas que mostraram que era possível fazer uma carreira no Brasil. Hoje, quando você encontra, hoje você está fazendo coaching para... Na Fórmula 4? Fórmula 4. Na Fórmula 4 pro Ricardo Batista, o CAD. Pro CAD Batista. Hoje, quando você encontra esses pilotos, que conselho que você dá pra eles? Ouvindo agora o Pietro, eu tenho certeza que com o CAD a situação é igual a do Pietro. Exato. O ano passado eu tava com o Nobos, né, com o Ethan também, né, tive vários pilotos aí desde o começo, né, da Fórmula 4 com a Aurélia, com a irmã do Ethan também no primeiro ano, o João Tesser. Então, assim, acho que a mentalidade é essa, você ter a cabeça aberta, vamos encarar, vamos. Então foca, faz o que precisa ser feito para poder chegar, vamos fazer isso, vamos fazer Fórmula 4 italiano, vamos fazer Fórmula 4 espanhol, Fórmula 4 inglês, depois daqui vamos para quê? Para um Freca, para um GB3, você vai, né, criando opções na cabeça da pessoa, você vai sentindo também o piloto, onde que ele possa se adaptar melhor, num ambiente inglês, num ambiente italiano, num ambiente alemão, né, você vai, né, porque querendo ou não, a gente conheceu pessoas ao longo desse, né, do meu caminho aí, eu digo, os pilotos mais velhos que têm experiência e de você poder indicar onde você sente que ele possa desempenhar melhor, também, exatamente. Mas faz a escola, cara, chegou no momento que, e agora? Pra onde eu vou? Cara, dá uma olhadinha pro lado, vê ali faz um ano de GT3, um ano de GT4, num protótipo LMP3 pra começar, sabe? Se você quer viver de automobilismo profissional, né, ter a cabeça aberta pra você poder também, acho que aqui já tá dando batente, igual eu falo, sabe? Já tá dando batente, não vai mais. Então, muda a perspectiva e vai para outro lado, né? Pois é. Hoje você vai, nesse final de semana, correr junto com a Fórmula 1. É a primeira vez que você vai estar naquele ambiente. O Danilo já conhece bem esse ambiente. O ano passado eu também estive lá e foi interessante ver o contato dos pilotos jovens com os pilotos da Fórmula 1. Por exemplo, na Track Walk, todos os pilotos da Fórmula 4 encontraram o Hamilton, encontraram o Celo encontrou, que eu vi. Exato, eles encontraram o Hamilton, encontraram o Vettel, encontraram outros pilotos que estavam ali no Rio, o Fernando Alonso também, alguns pilotos da McLaren, acho que foi o Piastri, não me lembro direito se foi ele, foi o Lando, enfim. É um momento onde pra você como é que vai ser pra você tá ali no ambiente da Fórmula 1? Isso mexe de alguma certa forma com o emocional nessa corrida, que é uma corrida que não vale pro campeonato, mas é uma corrida de aprendizado mesmo pra viver esse mundo, né? Então, eu tô muito ansioso, Por porque eu sempre tive o sonho, desde quando eu comecei no automobilismo, até acompanhando a Fórmula 4, de andar no final de semana de Fórmula 1 pra saber como que é ter o público, porque mesmo que na Stock Car tenha o público, junto com a Stock Car tenha o público, cara, na Fórmula 1 é muita gente. Então, eu sempre tive o sonho, assim, de estar com o público lá pra ver como é que é. Agora, sobre a pressão. Eu acho que sim, a etapa da Fórmula 1 traz uma pressão a mais, porém, por não valer pro campeonato, também tirou um pouco da pressão. Então, meio que ficou igual, assim. Então, eu acho que, assim, você pode arriscar mais, porque não adianta muito ponto pro campeonato, não vai pontuar. Não vale ponto pro campeonato. Então, isso eu acho legal sobre a pressão. Então, a gente não vai ter tanta pressão assim. Mas, mesmo assim, eu acho que você tem uma tensão de querer mostrar pro público e pras equipes da Fórmula 1 quem você é. Porque, dependendo ou não, mesmo que você vá bem ou vá mal, o pessoal vai ficar de olho. É lógico que também tem muita gente que acha assim, vai andar na Fórmula 1, vai estar o Toto Wolff olhando a corrida. Não vai. Mas tá passando no box ali, bate o olho, vê quem tá em primeiro. Porque tem muita gente, tem muitos pilotos, não sei, eu sei que não, mas tem muito piloto que deve achar que, tipo, o Toto Wolff, se eu ganhar a corrida, o Toto Wolff vai lá e vai me contratar. Não é assim que funciona, entendeu? Os caras estão fazendo o trabalho dele, não tem nada a ver. Mas, assim, a energia é legal de você ganhar uma corrida, de você subir no pódio, que é o mesmo pódio da Fórmula 1, de você saber que você tá lá. Isso pra mim é uma coisa que eu não vivi, então eu ainda não posso contar como é que vai ser. Eu acho que depois vai ser muito legal eu contar, mas agora, na minha imagem, minha imagem vai ser um negócio muito divertido, com muita gente. Minhas expectativas estão lá em cima, depois que eu tô voltando de um acidente que eu tive nas últimas 2 etapas, né? Então, eu tô com a expectativa lá em cima e muito confiante. Molecada treme nessa corrida, Danilo? Bruno, eu acho que é engraçado, porque eu já andei de Porsche, né? Já teve anos... Se eu não me engano, 2022 ou 2023, teve uma corrida do Stars da Porsche. Ah, me lembro dessa corrida. 2023, se eu não me engano. 23. Foi a primeira vez que abriu a Fórmula 1, se eu não tô enganado. Eu acho que foi. Eles fizeram uma corrida de Stars. E é engraçado, porque a gente anda lá trocentas voltas no ano.
Só que você sai com o carro, né, pra andar, né, com aquelas arquibancadas, né, todos aqueles banners e tudo mais. Cara, a pista você conhece, o resto você não conhece. Parece que você tá em Mônaco, porque você tá fechado, assim, sabe? É tanta coisa em volta, assim, você vai ver. É diferente, cara, muda. Você sente uma vibe diferente no ar, E assim. você chega a olhar pro público alguma hora? Cara, você não olha, mas é engraçado porque é realmente isso. Quando você tá andando e não tem a Fórmula 1, é aberto. Né? Você vai na reta oposta, cara, tá aberto, você vê o prédio lá no fundo. Hoje você não vai ver nada. É arquibancada, meu, banner pra todo lado, você não vai ver. Muda, né? É diferente. E o barulho? Como é que é o barulho? Você escuta? Você escuta a torcida ou não? Não, isso, bom, pelo menos eu não senti dentro do carro da Porsche. É, Eu não sei se o mais Fórmula 4 aberto, é mais aberto também, né? O barulhinho é Sim. mais baixinho um pouco. Mas muda, assim, cara. Tem uma vibe diferente. A resposta é: se até pra mim, que sou experiente, tenho 50 anos de automobilismo, Exatamente. muda, imagina pra molecada, né? Perfeito. Eu tenho 2 anos só de experiência no Fórmula. Ele tem... Quantos anos você tem de experiência no automobilismo? Ano que vem, 35. 35? Então, se pra você já é uma coisa diferente, imagina pra mim. Por isso que eu também tô muito ansioso pra saber como é que vai ser. Exatamente. Bacana. E pra Porsche, também é um evento que abre o campeonato. Você vai estar lá, não correndo, mas tá dando coaching, né? Sim. Você trabalha isso na cabeça do piloto? Você vai estar com o Caio Castro E com o Marcos Regadas. e com o Marcos Regadas. É. O Caio não tá na disputa do campeonato, né, da Challenge, mas o Regadas é líder do campeonato da Carreira Sport e depende dele só ser campeão. Então, dependendo do resultado que ele terminar sábado, ele já leva o título. Então, é cuidar bem da mentalidade, né, ó, pé no chão, calma, né, controlar essa energia que a gente falou aqui, que tem de diferente, né, no final de semana que tem Fórmula 1. E na parte técnica ficar bem antenado, porque querendo ou não, a borracha da Fórmula 1, ela muda a pista, então você tem que entender para onde que vai o carro, né? Então a gente vai endurecer um pouco mais a parte da frente, para a traseira, mudar a calibragem, asa e tudo mais, ficar bem atento, porque os carros da Fórmula 1 vão andando, deixa aquela borracha boa na pista e muda o carro da Porsche, muda o carro da Fórmula 4. É um carro diferente do que usa no final de semana normal junto com a Stock, por exemplo. Então você tem que ficar antenado nisso para poder potencializar o máximo que der, né? E aí você tá nessa disputa de título, né? Assim como a gente também tá. Porque a gente tá na Porsche Cup disputando o título com o Christian Han. Exato. Essa final aí, o Christian vai estar... Christian versus Paludo, né? Quem terminar o Christian precisa ficar posição na frente do Paludo nas 2 corridas para garantir o título. Então vai ser um final de semana pra lá de emocionante em Interlagos. Pra você, como é que é fazer um final de semana de Fórmula 1 com jornada tripla? Porque tripla. o Caio não tá na disputa do campeonato. Mas como é que é o Caio num evento como esse? Porque além dele ser piloto, ele vai... Onde ele pisa é um carnaval de gente em cima dele, né? Exatamente. Não, ainda mais agora, né? Com esse tanto de gente. Então, o legal é que ele consegue, na hora que ele vai entrar no carro, opa, deixa eu esfriar, resetar, deixa eu entrar no carro e guiar, né? O Caio que guia não é o Caio ator? Exatamente. Ele acho que já há tanto tempo já nesse mundo de ator e tudo mais, eu acho que ele consegue desapegar, né, desse mundo e focar ali no que ele tá fazendo como piloto, né? A gente correu junto já 2 etapas da Endurance, então eu percebo que quando ele tá lá, ele tá presente, que é o que vale, né? Você pode fazer o que você quiser fora ali, tirar foto, tem aquele monte de gente, mas na hora que sentou ali, focar, né? E pra mim, realmente, né, eu tô com o Cade no Fórmula 4, tô com o Caio na Challenge, tô com o Regadas disputando o título na Carreira Sport. Então, assim, são totalmente ambientes diferentes, né? Como a gente tá falando aqui do Pietro, o Cade é na mesma pegada que ele, assim, né? De tá vivendo naquela energia toda de Fórmula 1, deslumbre todo, exatamente. O Regadas numa disputa de título num ambiente desse. O Caio tendo que neutralizar toda esse zoom que fica no entorno dele e poder também desempenhar, apesar de não estar disputando o título, mas todo mundo... essa corrida todo mundo quer ganhar. Qualquer corrida todo mundo quer ganhar aqui, dirá essa corrida. Exatamente. Então é um trabalho que eu vou te falar, eu acho que eu fico mais cansado, acho que domingo eu vou estar mais cansado, vou dormir um monte no domingo à noite do que quando eu estivesse correndo, sabe? Tanto que eu tenho que controlar e neutralizar, né? Potencializar o máximo para cada piloto. E você, Pietro, essa corrida ela é mais importante do que todas as corridas do campeonato, mesmo sem estar valendo pro campeonato? Eu acho que pra mim, é a segunda coisa, primeiro é o título da Fórmula 4, acho que depois essa corrida. Pra mim, eu acho que vai ser um sonho pra mim se eu ganhar a corrida lá. Eu acho que é mais importante do que... Pra mim, tá? Eu tô falando pra mim. Vai ser mais importante do que ganhar no final de semana junto com a Stock Car. Então, por isso que eu tô focando muito, tô
tô perdendo peso, tô fazendo bastante simulador, fazendo bastante academia, porque também eu sofri bastante no começo do ano com o físico, porque mudou bastante e o Fórmula 4 já é um carro que demanda mais o físico. Lógico que tá longe de um Fórmula 3 que você andou, mas ainda assim eu acho muito importante. Então eu tô bem focado e tentar dar sempre o meu máximo. E até que eu falei, eu tô levando um óculos que filma. Eu falei que se eu pegar pódio eu vou subir com o óculos filmando. Não sei se você já viu. Eu sei. Acho que ninguém nunca fez isso, acho que vai ser legal. É bacana. Acho que nunca, eu não sei o que a gente pode fazer com essas imagens depois, porque a Legal. Fórmula 1 tem um monte de restrição, verdade. mas vai lá, Mas grava, fica pra mim. depois a gente resolve. Eu levo se Não, falar. leva, bora. Animal. Boa ideia. Legal. Eu acho que vai ser legal. E falando nisso, você tá, tô vendo seus braços aí, você tá 100% recuperado ali do que aconteceu no Velocitar, você tava ali saindo do autódromo com a moto, acabou caindo e acabou prejudicando muito você nas suas últimas etapas, né? Eu lembro que você acabou nem fazendo uma das provas, depois a gente passou por uma avaliação do Dino, o Dino falou, cara, tá legal, dá pra tentar, você foi lá, fez as 2 provas, tentou, entregou o que conseguiu entregar, né? Naquelas 2 corridas. Como é que tá agora? Então, agora eu já tô 100%. Primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando eu cheguei do autódromo, eu viajei. Fiquei uma semana na praia, então também o sal já ajudou. Cicatrizar? A cicatrizar. Aí quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi simulador, pra ver se eu tava conseguindo. Eu colocava a força no máximo e tentava fazer. Simulador tava ok, aí eu depois fui pra academia. Academia também tava ok. E agora essa semana eu fui pro golfe pra ver como é que tava a minha mão com o grip, né? Se machucava, mas também não machucou. Então eu acho que eu tô 100% pra etapa da Fórmula 1. Realmente recuperou bem rápido até aqui, não sinto mais nada na mão também. O pior era a mão, porque a mão tava com um buraco aqui. E aí na hora que eu segurava no volante, raspava e aí grudava. Era um negócio muito, muito ruim. Que atrapalhou muito esses 2 desempenhos. Então, pra Interlagos, a gente vai encontrar o Pietro Mesquita pré-Velocitar, antes da queda, com o desempenho que costuma mostrar, né? Mostrou Então, tanto tempo lá na Fórmula Delta, Interlagos é uma pista que você domina. O fato de você conhecer a pista, toda essa experiência lá, que nesse ponto é um pouco superior aos outros garotos e 100% fisicamente, você acha que tá numa condição ideal pra disputar essa corrida? De cabeça, de físico e tudo mais? Sim, eu acho que eu tô numa condição ideal. E além disso, eu não sei se você lembra, quando eu da segunda pra terceira etapa, que teve um intervalo grande, eu tive uma evolução muito grande na classificação. Eu melhorei meio segundo da última quali. E a gente tava, tanto é que todo mundo ficou muito próximo. Ali já ia ser meu melhor final de semana desde quando eu comecei na Fórmula 4. Só que felizmente eu sofri um acidente e depois disso eu não, vi o que eu melhorei realmente. Então agora eu vou saber agora que eu vou ver o que eu melhorei. E vai ser numa pista onde que nem você falou, uma pista que eu conheço bastante. É uma pista que eu já andei na chuva lá de Fórmula. Então, e tá com previsão de chuva, se eu não me engano. Sábado eu vi que tem previsão mesmo. Então vai ser bom também pra mim, porque lá eu já andei na chuva, já andei com Fórmula na chuva, não foi com o F4, foi com o Delta, mas já tem uma experiência a mais do que os pilotos que nunca andaram de Fórmula na chuva, principalmente em Interlagos também. Quanto pesa essa experiência na sua concepção, Danilo? Que a gente tá falando aqui. É um carro completamente diferente, a gente tá falando de Delta, tudo bem. Mas assim, o fato de ele ter um histórico maior do que os outros pilotos, uma quilometragem maior em Interlagos do que os outros pilotos que ele vai concorrer, isso dá alguma vantagem real na sua concepção? Eu acho que sim, né? Sempre que você tem quilometragem a mais, independente se for num Fórmula Delta, Fórmula 4, você tem quilometragem a mais naquela pista, né? Então, ponto final, você tem algum benefício. Não digo assim, isso vai ser o fator determinante. Não, mas você sair lá e conhecer mais uma zebrinha que possa pegar mais, numa condição de chuva, saber que ali tem uma poça. Então, isso realmente dá uma vantagem. Acho que ano passado mesmo, eles andaram, não sei se foi a classificação ou a primeira corrida, que foi direto pra chuva. Teve a primeira corrida. Foi a primeira corrida. A terceira também. Também tava molhada? Que foi o que o Álvaro ganhou, se eu não me engano. Não sei se foi 24 ou 23. Eu sei que eu tenho um bode da terceira corrida que o Álvaro ganhou. Que foi na chuva direto. Os caras não treinaram, fizeram nada. Chegou direto pra chuva. Acho que foi a terceira, talvez. E ano passado, salvo engano, foi logo depois que reasfaltou. Sim. Então foi ano passado. E a pista tava lisa. Lembra? O Carlos Sainz bateu ali no sol. Um monte de cara. Um monte de batida. Umas 6 batidas da Fórmula 1. Não parava no chão. O Vettel rodou no final do S na nossa frente. O Stroll passou reto. Não parava no chão, lembra? E aí foi bom pro Fórmula 4 ver e falar, cara, calma. Vamos devagar. Vai, o mínimo, sabe? O mínimo que vamos. Qualquer coisinha você espera pra entender o nível de gripe e tudo mais.
E respondendo a pergunta, né? Um cara que conhece um pouquinho mais, uma pocinha a mais que fica ali e aqui, numa condição dessa, tem vantagem, com certeza. Danilo, hoje você tá na Copa Truck, além, né, de toda essa carreira de coach que a gente falou aqui. Fala um pouco da sua carreira de piloto no Brasil pra gente. Depois que você chegou na trave da Fórmula 1 ali na Honda, que virou Brown e tudo mais, você volta pro Brasil. Como é que é a tua volta pro Brasil? Em 2006 eu ainda fiz um ano nos Estados Unidos de Fórmula Atlantic, que era como se fosse a Indy Lights hoje. Então eu fiz um ano lá, foi um ano bom também. Fui quinto no campeonato, tinham 35 caras correndo. Foi um ano muito bacana, mas não tive a condição de dar o próximo passo, né? Já não tinha uma condição de investidor e patrocínio na época para poder fazer esse passo. Acabei que em 2007 voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil e, né, resumindo essa história aí, eu conheci o Aurélio, o criador da Fórmula Truck, no evento da seletiva da Petrobras. Né, todos os eventos de final de seletiva eu ia acompanhar quando eu conseguia. E eu conheci o Aurélio. Ele falou, tô precisando de gente nova, renovar minha categoria aí. E nunca tinha nem pensado em andar de caminhão, né? Só tinha andado de Fórmula e kart. Então não tinha nem pensado em fazer um carro, um Porsche Cup, um GT3, um Stock. De repente aparece um caminhão, falei, Não, né? E aí eu fui conhecer, né, no final desse ano, fui ver a final da etapa da Fórmula Truck em Brasília. E aí quando eu cheguei, né, no autódromo, vi aquele autódromo inteiro montado, falei, caramba, parece um negócio estruturado, né, cara? Muito mais estruturado que quando eu tava na Europa. Não, o evento é gigante. Gigante, era gigante. Em 2007, 2006 já era gigante a Fórmula Truck na época, né? E quando eu vi o caminhão passar pela primeira vez na reta, eu falei, mas esses caras são tudo louco, né, cara? Um caminhão daquele passando a 200 e poucos por hora em Brasília, que era rápido. E aí eu falei, cara, isso aqui pode ser que seja um negócio legal. E aí, começo de 2008, ele me ofereceu um treino. Eu treinei no Mercedes. E, cara, eu me lembro, foi a coisa mais potente que eu já andei na vida. Já tinha na GP2, treinei na GP2, de World Series. Mas a potência, assim, foi o caminhão, é o que mais potência eu senti na vida. E freio, né? E freia muito, né, o caminhão. Não faz curva, é lento. Mas o que ele anda, o que ele freia é absurdo. E aí, infelizmente, em 2008 ele faleceu, né? Então eu fiquei um pouco sem... Putz, e agora? Querendo voltar pra Europa, World Series. E foi onde, né, eu falei, cara... Foi onde deu a mudança de chave. Eu falei, cara, acho que agora tá na hora de eu tentar focar aqui na parte profissional, tentar viver do meio, que é o que eu sempre quis. Independente se é kart, caminhão, tudo que tem no meio ali... Tudo é corrida. Tudo é corrida, tem que viver do meio. E em 2009 eu consegui entrar, né, na Fórmula Truck pela marca Volvo. Depois fiz 2 anos como piloto Ford, na Fórmula Truck pela equipe do Fogaça. Corri de Scania pela equipe do Roberval, que tinha na época, que era Corinthians Scania. Me lembro. E depois voltei em 2008, quando já era Copa Truck, pela equipe PPD, que eu criei junto com o Pedro Paulo de Mercedes. E desde 2023 eu tô com a Iveco, né, na equipe do Djalma Pivetta. E uma equipe que me recebeu muito bem. Já o segundo ano passado e esse, a gente está disputando o título junto com o Felipe. Esse ano, e tem o Rafa Abate também, eu, o Rafa Abate e o Felipe, para disputar o título da Copa Truck. Ano passado o Felipe levou, mas esse ano eu vou fazer de tudo para pegar ele. O que você precisa? Tá um pouco difícil, que eu tenho mais descarte do que o Felipe, então eu preciso vencer ou vencer segundo, e o Felipe em alguma das 2 corridas ele ter uma dorzinha de barriga ali, tem que ficar meio longe ali dos 8 primeiros para poder recuperar essa diferença de 20 pontos e aí para cima na outra, né? Então preciso que ele tenha alguma dorzinha de cabeça ali. Hoje a gente consegue enxergar aí o Danilo vivendo de automobilismo na Copa Truck, a gente tem vários pilotos vivendo profissionalmente na Stock Car, que era uma coisa que até 2000 se a gente voltar ali até 2010 não acontecia. Não acontecia. Pra você, fazer uma carreira no Brasil, você acha que faz sentido? É óbvio que, esquece, eu sei que é Fórmula 1 e tudo mais, mas antigamente, na época do Danilo, olha só, ele chegou no Brasil, ele nem falou, corrida de caminhão, que loucura é essa? Não, vou tentar voltar pra Europa. Hoje... Ou seja, ele chegou no Brasil e falou, não dá pra fazer uma carreira aqui. Hoje a gente já consegue olhar diferente. Com certeza. Dá pra fazer uma carreira aqui. Você enxerga o Brasil hoje como um lugar onde você possa estabilizar a sua carreira também? Sim, eu enxergo o Brasil como um lugar que você consegue viver do automobilismo e ganhar bem até. Não, lógico, não como na Europa. Só que tem a Stock Car, que pra mim é a categoria... Eu que eu vivo lá, eu tô todo dia, quase toda etapa eu vou. Eu consigo ver o quão competitivo o quão profissional os pilotos são. Então, acho que sim, além de ser
além de você conseguir viver, você tem uma competitividade muito grande na Stock Car. Então isso que eu acho muito legal. É uma categoria que eu tenho muito vontade de andar, tanto é que a gente tava falando até que eu queria dar uma volta algum dia. Porque eu também gosto super de carro. Eu gosto do automobilismo, que o que tem 4 rodas eu vou. É isso aí. Então, eu gosto de viver no mundo do automobilismo. Eu tenho vontade de andar de tudo, assim, tudo. Antes de eu morrer, eu quero andar de Copa Truck, quero andar de Fórmula 3, quero andar de Stock Car, quero andar de Palio, quero andar de tudo. Então, eu quero viver, e o Brasil agora, é o que você falou, antes não tinha. Antes você não conseguia viver do automobilismo no Você Brasil. não conseguia nem imaginar viver do automobilismo no Brasil. Hoje em dia, tem várias categorias. Dá pra viver com a Stock Car, que é a principal. Tem piloto que ganha com a Porsche, já é um pouco mais difícil, mas tem piloto que ganha. Tem piloto que ganha na Mercedes. Então, assim... Porque na Copa Truck. Sim. Copa Truck, sim. Então, a cada dia que vai se passando, vai tendo mais categoria que vai possibilitando que o piloto viva com o automobilismo no Brasil. Isso eu acho muito legal. E sim, é uma porta. É uma porta, sim, correr no Brasil, viver do automobilismo no Brasil. No Brasil. Que conselho, pra gente encerrar daqui, Danilo, que conselho que você dá para o piloto que tá na idade do Pietro, um pouco mais jovem que o Pietro, e sonha em viver o que você vive, o que ele tá vivendo e o que vocês estão vivendo, né? Na verdade é fazer sempre focado, né? Sempre com os pilotos que eu assessoro, eu até puxo, né, o máximo que der, eles, assim, espremer tudo que dá e lapidando eles para poder mostrar que realmente você quer viver disso, quer fazer isso como tua vida, então, cara, se dedica, porque se você não se dedicar, o cara do lado vai se dedicar um pouquinho mais, então faça o máximo que você conseguir, né, com toda a força, com toda a paixão que você tem, né, por aquilo de você estar vivendo de automobilismo, e, cara, sempre com a cabeça aberta, eu sempre puxo bastante isso, sempre ter a mente aberta, porque a gente não sabe, né, eu fui pra cá, fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, e aí, de alguma forma... Deus, o universo, foi me guiando por um caminho que eu sempre fui encaixando em alguma coisa que fez bem pra mim. Tanto na parte profissional, na parte pessoal, e as coisas foram se encaixando. Então, cara, o conselho é foco, né, faz com toda a tua força e tua paixão e cabeça aberta. Pietro, para esse final de semana, o que você espera encontrar em Interlagos? E me fala, tem algum piloto que você gostaria de encontrar ali no Track Walk? Eu queria encontrar... Eu sempre tive o sonho de conhecer o Max. Ano passado eu fui no jantar da família Senna que fizeram. Eu encontrei o Vettel e o Kimi Antonelli. O Kimi foi super gente boa, o Vettel mais ou menos. O Vettel já tava... Foi no finalzinho, então o pessoal já tava enchendo um pouco o saco dele. Mas o Kimi foi super gente boa, ele não tinha entrado na Fórmula 1, mas ele já tinha assinado o contrato. Então, eu sempre tive o sonho de encontrar o Max e o Hamilton de perto. São os dois... Pra mim, o Max é o piloto mais talentoso do grid e o Hamilton é o 7 vezes campeão mundial, é um ídolo da categoria. Então acho que esses dois pilotos são o que eu quero encontrar no final de semana. Então boa sorte pra você ganhar a corrida lá e pra você encontrar esses dois. Boa sorte pra você levar o título Corregadas também. E boa sorte pro Christian Han, que vai estar lá, com certeza. Vamos estar lá comemorando esse título com você também. Bora, os azuis vão levar esse final de semana. Valeu, obrigado por terem vindo. Obrigado a você. Galera, a gente se vê semana que vem.